Já voltamos e vamos saber um pouco mais sobre cirurgia da mão. Com o doutor Gustavo, ele agora vai citar alguns exemplos de doença dos membros superiores. Doutor. Bom, quando a gente falou anteriormente, em relação à lesão da mão, especificamente mão e punho, as tendinites e as fraturas são as coisas mais comuns de aparecerem nos consultórios no pronto-socorro. A gente falando sobre o membro superior como um todo, a gente vai falar sobre o ombro, sobre o cotovelo, né? E no ombro tem as patologias específicas do ombro, tem as tendinites, as bursites, também tem fraturas, no cotovelo a mesma coisa, né? Agora, doutor Luiz Eduardo, nos casos de amputação do dedo, é possível reimplantá-lo através da cirurgia da mão? Sem dúvida alguma. Os reimplantes, na verdade, são dois tipos. Você tem os macro-reimplantes, ou seja, naquelas amputações acima do punho, e os micro-reimplantes são aquelas amputações a nível da mão. Dentro da cirurgia da mão, existe a microcirurgia reconstrutiva. São técnicas onde o profissional ele passa por um treinamento rigoroso em microcirurgia, onde ele vai utilizar materiais extremamente delicados, fios invisíveis a olho nu, sendo necessário o uso de microscópio ou mesmo lupa para realizar os procedimentos, são extremamente complexos. Agora, quando isso é possível, doutor? Veja bem, o reimplante ele tem suas indicações e contraindicações. Então, em relação ao dedo acometido, o polegar é um dedo que você sempre tem que tentar mantê-lo no lugar como um todo, ou no máximo comprimento possível. Os dedos mais centrais da mão. Às vezes você faz um reimplante e por por melhor que tenha sido feito a técnica, o paciente desenvolve uma rigidez articular nesse dedo. Por exemplo, as amputações ao nível, na região central do dedo, na articulação interfalangiana proximal. Por melhor que tenha sido feita a técnica, o paciente pode ter uma rigidez nesse dedo e prejudicar a função. Então é melhor o paciente ficar, de repente, sem um determinado dedo, que não vai prejudicar a função da mão, do que ter um dedo rígido e com uma função prejudicada. Além disso, você tem que levar em consideração os fatores do próprio paciente, doenças associadas, como diabetes, que é um fator que influencia muito no prognóstico de um reimplante, e os próprios acidentes, o tipo de trauma que causou aquela amputação. Então, por exemplo, dois traumas comuns e que são extremamente maléficos seriam o trauma por esmagamento, muito comum na nossa região, pelas empresas que existem por aí. Então, o paciente esmaga a mão, esmaga, consequentemente, vaso, nervo, isso dificulta o procedimento. Assim como aquelas lesões por avulsão, chamadas lesões do anel. O indivíduo, no final de semana, numa atividade recreativa como futebol, prende a aliança, o anel numa trave, na rede e, literalmente, arranca o dedo. Nesse trauma, os vasos e os nervos eles são avulsionados, eles são arrancados. E isso causa lesão das células nervosas, da própria vascularização, impedindo a reconstrução dessas estruturas e, consequentemente, impedindo o reimplante. É importante o senhor falar disso, que eu quero saber do doutor Gustavo. O seguinte, aconteceu o acidente, o que a gente deve fazer, doutor? Quais os primeiros procedimentos? No caso de uma lesão, né, de uma amputação, tem duas preocupações. A primeira preocupação é com o membro que foi amputado, seja ele um dedo, um braço. Como você vai acondicionar, como você vai cuidar dessa região amputada para que isso chegue até a cirurgia da mão. Então, o que tem que ser feito? Dentro do possível, você vai enrolar esse membro amputado num pano limpo, né, e colocado dentro de um saco plástico, e você vai botar esse membro dentro de um isopor com gelo, né, para você fazer uma diminuição da temperatura, né, fazer uma conservação técnica, para que esse membro chegue até o cirurgião em condições de ser reimplantado. Lógico que isso vai depender do tempo entre o acidente e a realização do reimplante, isso vai depender do tamanho do membro que foi amputado. O que eu quero dizer com isso? Um dedo, ele persiste mais tempo, ele dura mais tempo bem acondicionado do que um braço, né? Quanto mais tempo de isquemia, quanto mais tempo que esse membro fique sem ser reimplantado, maior a lesão, né, dos tecidos e menor a chance do sucesso do reimplante. Karina, nos casos de amputação, as chances de recuperação são grandes? Pensando no indivíduo amputado, o que a fisioterapia, a reabilitação de mão vai estar tratando é o coto. Por quê? Porque o paciente já não existe mais o dedo ou a mão. A reabilitação vai ser focada nisso e com isso nós focaremos esse paciente, introduziremos ele novamente às suas atividades diárias
treinando e readaptando, certo? Bom, complementando um pouco o que a gente falou da outra vez, a gente falou sobre os cuidados com o coto, com o membro amputado. Em relação ao coto, esse também tem que ser preparado para receber o membro na tentativa do reimplante. Então, o que você vai fazer? Naquela região que está amputada, você também vai cobrir com pano limpo, fazendo um curativo compressivo, porque muitas vezes essa lesão ela sangra bastante, né? Onde você proteger também essa região amputada para que seja possível a tentativa do reimplante. Como o Dr. Luiz Eduardo falou, a gente tem critérios de tentativa de fazer o reimplante. Nem tudo aquilo que vai chegar para a gente vai ter indicação de ser reimplantado ou vai ter chance, vai ter possibilidade de ser reimplantado. Muitas vezes chegam para a gente um tecido tão destruído que, infelizmente, a gente só faz mesmo a regularização. A gente não tem condições de reimplantar esse membro. Né? Agora, doutor, para quem está em casa, o que é coto? Coto, né? Vamos supor. Tem que explicar. Você faz uma lesão, você toma um açougueiro, por exemplo, vai cortar uma carne. Então, ele, inadvertidamente, na hora que vai cortar a carne, ele passa a faca sobre o dedo. O dedo que cai no chão, esse é o membro amputado. O coto é a região da mão onde perdeu o dedo. Então, que aqui também é o tem coto, que ser protegida. que também tem que ser protegida. Agora, Karina, a idade influencia na questão da recuperação? Depende. Por quê? Porque a reabilitação em si, ela já é especializada para cada tipo de paciente. Então, o que às vezes vai diferenciar é o tempo de reabilitação desse paciente e não, muitas vezes, o sucesso da reabilitação. Agora, a gente tem escutado falar muito em células-tronco. No caso da especialidade de vocês, isso tem ajudado? Na verdade, esses estudos eles existem, mas é muito a nível experimental ainda, né? Em São Paulo, no HC, é feito lesões no rato, né? Em que são feitas lesões medulares, lesões de nervos periféricos, e são feitos estudos para tentar estimular o crescimento dessas células. Mas ainda é uma coisa muito a nível experimental. Isso, na realidade, isso no uso em humanos, a gente ainda não tem ainda isso como realidade. Só complementando essa resposta do Gustavo, nesse último Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão, teve uma parte do congresso que foi voltada somente para a célula-tronco. Então, uma equipe, o serviço do genoma do HC, falou muito sobre isso, e isso é uma coisa que tem evoluído dentro da especialidade muito. Então, existem profissionais hoje, cirurgiões de mão hoje, que estão sendo estimulados, ou seja, patrocinados, na verdade, para desenvolver essas pesquisas, e o prognóstico para isso é muito favorável. Então, nós podemos já pensar no futuro aí, no uso das células-tronco, para ajudar aí nas... Sim. Acreditamos que sim. Torcemos também que isso aconteça. Dos tecidos lesionados, que a recuperação é a mais complicada é o tecido nervoso. Né? Quando a gente tem uma lesão de mão, que essa lesão ela lesiona o nervo, por mais que a cirurgia seja bem feita, né, que seja feita a fia, tudo direitinho, a recuperação desse nervo é difícil, né, é imprevisível. Então, se a gente realmente tiver condições de aplicabilidade dessas células-troncos, fazendo uma regeneração uma diferenciação dessas células-tronco em tecido nervoso, isso realmente vai ajudar muito e talvez resolva muitos dos nossos problemas hoje. Bem, nós vamos continuar falando de cirurgia da mão, mas eu vou para um rápido intervalo e você é o tempo de tomar uma água e voltar. Estou te esperando aqui. Até já.